Você já percebeu que algumas pessoas conseguem te fazer dizer sim, mesmo quando você quer dizer não? E a pior parte não é isso. A pior parte é descobrir que você também faz isso com os outros e nem se dava conta. Manipulação é percepção repetida. 3 palavras que desmoronam qualquer ilusão de controle que você ainda tinha sobre a sua própria mente. Porque não é sobre força, não é sobre carisma, não é sobre ser esperto. É sobre repetir uma percepção até ela virar verdade na cabeça de alguém, inclusive na sua. Você lembra da última vez que alguém te fez acreditar que você estava exagerando, que você estava sendo sensível demais, que você estava vendo coisas onde não tinha nada? Eles não gritaram, não ameaçaram, não forçaram. Eles apenas repetiram uma versão da realidade até você começar a duvidar da sua própria. Você está imaginando coisas. Você está sendo dramático. Eu nunca disse isso. E de tanto ouvir, você começou a pensar: será que eu estou mesmo imaginando? Manipulação é percepção repetida. Agora pensa no contrário. Quantas vezes você repetiu para alguém que eles sempre fazem isso ou nunca entendem nada? Quantas vezes você usou o silêncio como arma até a pessoa vir atrás de você pedindo desculpa, sem nem saber do quê? Quantas vezes você fez alguém se sentir culpado por algo que não era culpa deles, só para conseguir o que queria? A verdade é que todo mundo manipula. E todo mundo é manipulado. A diferença é quem faz isso consciente e quem faz no automático. Quem percebe o jogo e quem vive achando que tudo é coincidência. Você pode passar a vida inteira sendo marionete de alguém, ou sendo o manipulador de cordas invisíveis, ou pode aprender a ver o fio antes dele te amarrar. Porque uma vez que você entende que manipulação é percepção repetida, você nunca mais vai olhar para uma conversa da mesma forma. Nunca mais vai aceitar uma verdade só porque alguém ficou repetindo ela. E nunca mais vai repetir as suas próprias verdades sem perceber que você pode estar moldando a realidade de alguém. Esse vídeo não é sobre como manipular, é sobre como parar de ser manipulado. E como parar de manipular sem saber. Porque tem diferença entre influenciar e controlar, entre persuadir e quebrar. E você está prestes a descobrir essa diferença, de um jeito que ninguém nunca te explicou. Você acorda de manhã e a primeira coisa que vê é uma mensagem. Bom dia, amor. Espero que tenha uma ótima semana. Parece carinho, né? Mas você sabe que se não responder em 10 minutos, vai vir outra mensagem. E outra, até você se sentir culpado por não ter respondido na hora. Manipulação é percepção repetida. Eles repetem o cuidado até você acreditar que precisar responder na hora é amor. Você chega no trabalho e seu chefe fala: "Você é o único em quem eu confio para fazer isso direito." Você se sente especial por 3 segundos. Até perceber que é sempre você que fica até mais tarde, sempre você que leva trabalho para casa, sempre você que não pode dizer não porque é o único de confiança. Eles repetiram que você é especial até você acreditar que ser explorado é privilégio. Você encontra aquele amigo que sempre tem uma crise na hora que você está bem. Sempre precisa de você quando você finalmente estava conseguindo focar em si mesmo. E quando você tenta colocar um limite, eles falam: "Nossa, você mudou muito, você era mais generoso antes." Eles repetem que você mudou até você voltar a ser quem eles querem que você seja. Manipulação é percepção repetida e funciona porque ninguém manipula gritando. Ninguém chega para você e fala: "Ei, vou te manipular agora." Eles chegam com sorrisos, com elogios, com necessidades urgentes. Eles repetem pequenas verdades até você perder de vista a verdade maior. A verdade maior é que você tem o direito de dizer não, que você não precisa estar disponível 24 horas, que você não é responsável pelo emocional de todo mundo, que você não precisa provar o seu valor sendo útil para todo mundo. Mas eles não vão te lembrar disso. Eles vão repetir o contrário, com jeitinho, com carinho, com urgência, até você esquecer que existe outra forma de viver. Até você acreditar que colocar limites é egoísmo, que cuidar de si mesmo é abandono, que dizer não é crueldade. Se esse tipo de verdade te toca,
Talvez valha a pena continuar esse caminho com a gente, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos não é teoria, é o mapa das cordas invisíveis que controlam sua vida e como cortar cada uma delas sem machucar ninguém, sem virar um manipulador, só virando livre. Livre para escolher quando ajudar porque você quer, não porque você foi programado para isso. Tem um momento exato em que você para de se perguntar o que você quer e começa a se perguntar apenas o que os outros esperam de você. Você não percebe quando isso acontece. É como adormecer. Ninguém sabe o momento exato. Você só acorda no dia seguinte, diferente. Só que nesse caso, você não acorda. Você só vai ficando mais parecido com o que os outros querem ver e menos parecido com quem você realmente é. Até que um dia você olha no espelho e não reconhece a pessoa que está olhando de volta. Manipulação é percepção repetida, e a manipulação mais perigosa é aquela que você faz com você mesmo. Quantas vezes você já mudou a sua opinião porque percebeu que a sua opinião real não seria bem aceita? Quantas vezes você fingiu gostar de algo só para não criar conflito? Quantas vezes você engoliu palavras que precisavam ser ditas só porque alguém podia ficar magoado? E o mais assustador, quantas vezes você fez isso até começar a acreditar que aquela versão falsa era você de verdade? Você começou fingindo que não se importava. Agora você realmente não sabe mais se importa. Você começou fingindo que estava tudo bem. Agora você não sabe mais a diferença entre estar bem e fingir que está bem. Você começou dizendo tanto faz para evitar conflito. Agora, tanto faz virou a sua resposta automática para quase tudo. Você desapareceu de si mesmo e ninguém percebeu, porque você virou muito bom em ser o que os outros precisam. Você virou o amigo compreensivo que nunca reclama, o funcionário dedicado que aceita qualquer demanda, o filho que nunca dá trabalho, o parceiro que nunca exige nada. Você virou perfeito para os outros e vazio para você. Porque toda vez que você deixa alguém repetir uma percepção sobre quem você deveria ser, você apaga um pedacinho de quem você realmente é. Toda vez que você concorda quando não concorda, você trai a si mesmo. Toda vez que você diz tudo bem quando não está tudo bem, você ensina ao mundo a te ignorar. E depois você fica se perguntando por que ninguém te vê de verdade, por que ninguém te conhece de verdade, por que você se sente invisível mesmo rodeado de gente. A resposta é simples e dolorosa, porque você ensinou todo mundo a ver apenas a versão de você que não incomoda ninguém. E agora você mesmo esqueceu como é a versão real. A máscara começou como proteção. Era só temporário, só até você se sentir seguro de novo. Só até as pessoas pararem de julgar. Só até você encontrar seu lugar. Só até. E de repente a máscara grudou no seu rosto de um jeito que você não consegue mais tirar. Agora você não sabe mais onde termina a proteção e onde começa a prisão. Manipulação é percepção repetida. E você repetiu tanto que precisava ser diferente do que era, que agora você acredita que quem você é não é suficiente. Você criou o eu sociável para ser aceito nas festas. O eu responsável para ser respeitado no trabalho. O eu compreensivo para manter os relacionamentos. O eu forte para não preocupar ninguém. E cada versão funcionou tão bem que você começou a acreditar que essas versões eram mais valiosas que você de verdade. Mas tem noites que você fica sozinho no quarto e sente um peso no peito, como se estivesse traindo alguém importante. E está traindo. Você está traindo quem você era antes de aprender que precisava ser outra pessoa para ser amado. Você lembra de quando era criança e falava o que pensava sem filtro? Quando chorava quando estava triste, ria quando estava feliz, ficava bravo quando alguém era injusto? Quando você não precisava calcular cada palavra antes de falar? Quando você não precisava checar a reação dos outros antes de ter uma reação? Onde foi parar essa pessoa? Ela está aqui, embaixo de todas essas camadas de como eu deveria ser. Embaixo de todas essas versões aprovadas socialmente. Embaixo de toda essa performance de perfeição. Mas ela está fraca, cansada de ficar escondida, cansada de aparecer só quando você está sozinho,
cansada de ser a versão errada de você. A verdade é que você não precisa de máscara. Você precisa de coragem. Coragem para decepcionar algumas pessoas sendo autêntico. Coragem para perder algumas conexões superficiais para ganhar conexões reais. Coragem para falar não sem dar justificativa de 2 páginas. Coragem para falar sim só quando você realmente quer. Coragem para ser imperfeito na frente de quem te ama. E coragem para descobrir quem realmente te ama quando você para de representar. Porque tem diferença entre ser aceito por quem você finge ser e ser amado por quem você realmente é. E você merece ser amado por quem você realmente é. Não pela sua performance, não pela sua utilidade, não pela sua conveniência. Por você, sem edição, sem filtro, sem máscara. Existe um momento de silêncio que muda tudo. Não é um momento dramático, não tem música de fundo, não tem revelação cósmica. É só você, numa tarde qualquer, percebendo algo que estava na sua cara o tempo todo. Você está no meio de uma conversa normal, alguém te pede alguma coisa, você abre a boca para dizer sim automaticamente. E por algum motivo, você para. Por um segundo, você se pergunta, por que eu sempre digo sim? E nesse segundo, tudo desmorona. Manipulação é percepção repetida. E você acaba de perceber que passou anos repetindo para si mesmo que dizer não era egoísmo, que ajudar todo mundo era bondade, que estar sempre disponível era amor, que sacrificar suas vontades era virtude. Você repetiu essas percepções até elas virarem verdade na sua cabeça, mas agora, nesse segundo de silêncio, você vê a verdade real. Talvez o que te destrua seja esse "tá tudo bem" que você repete com medo de ser abandonado. E você percebe que não é generosidade, é terror. Terror de que se você colocar limites, as pessoas vão embora. Terror de que se você mostrar suas necessidades, vão te chamar de carente. Terror de que se você falar o que realmente pensa, vão te julgar. Então você virou o sim automático, o tanto faz constante, o sem problemas eterno. Não porque você é bondoso, porque você tem medo. E essa descoberta dói como uma facada, porque significa que você não é o santo que pensava que era. Você é só uma pessoa assustada tentando comprar amor com conveniência, tentando comprar aceitação com disponibilidade, tentando comprar carinho sendo útil. E o pior, está funcionando. As pessoas realmente gostam da versão útil de você. Elas te procuram quando precisam de alguma coisa, te elogiam por ser tão compreensivo, te chamam de amigo de verdade. Mas será que elas gostam de você ou do que você faz por elas? Se você ainda está aqui, escreve nos comentários, eu também voltei para mim. Porque essa percepção é o começo de tudo. É o momento em que você para de perguntar como eu posso agradar todo mundo e começa a perguntar como eu posso ser verdadeiro comigo mesmo. É o momento em que você para de ter medo de decepcionar os outros e começa a ter medo de decepcionar você mesmo. É o momento em que você entende que não é sua responsabilidade fazer todo mundo feliz. Sua responsabilidade é ser honesto, ser real, ser você. E deixar cada pessoa decidir se quer ou não ficar perto dessa versão real, mesmo que doa, principalmente quando dói. A mudança real acontece no silêncio, entre uma respiração e outra, entre uma resposta automática e a escolha de não responder, entre o impulso de agradar e a decisão de ser honesto. Ninguém vê quando você para de mentir para si mesmo. Ninguém percebe quando você para de carregar culpa que não é sua. Ninguém nota quando você deixa de assumir responsabilidade pelos sentimentos dos outros. Mas você sente. Você sente como se tivesse tirado uma mochila pesada que carregava há anos sem perceber. Você sente como se finalmente conseguisse respirar fundo de novo. Você sente como se tivesse voltado para casa, dentro de você mesmo. Manipulação é percepção repetida. E agora você está repetindo uma percepção nova. Eu tenho o direito de existir sem me justificar. No começo, essa frase soa estranha na sua cabeça, como um idioma que você não fala direito.
Porque você passou tanto tempo se justificando, se explicando, se desculpando por ocupar espaço, que existir sem dar explicações parece errado. Mas você continua. Eu tenho o direito de ter opinião. Eu tenho o direito de sentir o que sinto. Eu tenho o direito de dizer não sem dar motivo. Eu tenho o direito de priorizar o meu bem-estar. E cada repetição vai abrindo um espaço novo dentro de você. Um espaço que não precisa ser preenchido com a aprovação dos outros. Um espaço que não precisa ser justificado. Um espaço que é só seu. Você ainda não fala diferente. Ainda não age diferente na frente dos outros. Mas por dentro, algo fundamental mudou. Você para de interpretar cada silêncio como rejeição. Você para de assumir que toda crítica é verdade absoluta. Você para de achar que toda mudança de humor dos outros tem a ver com você. Você para de levar para casa os problemas que não são seus. E o mais estranho, você para de sentir culpa por não sentir culpa. Porque culpa também é manipulação. É uma forma de te manter pequeno, útil, disponível. É uma forma de te convencer que você sempre deve mais para os outros do que deve para si mesmo. Mas agora você sabe que isso é mentira. Você não deve sua felicidade para ninguém. Você não deve sua paz para ninguém. Você não deve sua energia para ninguém. Você pode escolher dividir, quando quiser, com quem quiser, do jeito que quiser. Mas sempre lembrando que é uma escolha, não uma obrigação, não um preço que você precisa pagar para ser amado. Só uma escolha livre, de uma pessoa livre. Eles voltam. Os mesmos pedidos, as mesmas urgências, as mesmas necessidades que não podem esperar. A diferença é que agora você reconhece o padrão. Você vê quando alguém está testando seus limites antes mesmo de você ter colocado limites. Você sente quando alguém está usando carinho como moeda de troca. Você percebe quando alguém está repetindo uma percepção sobre você que não é mais verdade. Você sempre me ajuda quando preciso. Você é tão compreensivo. Eu sabia que podia contar com você. Antes, essas frases te faziam sentir especial. Agora, você ouve o que realmente está sendo dito. Eu sei que você não vai dizer não para mim. E pela primeira vez, você tem vontade de provar que eles estão errados. Não por raiva, não por vingança, por honestidade. Manipulação é percepção repetida. E você não quer mais repetir a percepção de que você está sempre disponível. Então, você faz algo que nunca fez. Você pergunta para si mesmo o que você realmente quer antes de perguntar o que o outro precisa. Você quer ajudar essa pessoa nesse momento? Ou você só tem medo de dizer não? Você tem tempo e energia para isso? Ou você vai se sacrificar de novo? Isso é realmente urgente? Ou é só mais um teste dos seus limites? E dependendo da resposta, você escolhe. Às vezes você ajuda, porque você quer, porque você pode, porque faz sentido. Às vezes você diz não, porque você precisa, porque não faz sentido, porque você tem outros planos. E as pessoas reagem. Algumas ficam surpresas. Nossa, você mudou. Algumas ficam magoadas. Pensei que podia contar com você. Algumas ficam bravas. Você virou egoísta. E cada reação te ensina algo. Te ensina quem gostava de você e quem gostava do que você fazia. Te ensina quem respeitava seus limites e quem só os testava porque sabia que você não tinha. Te ensina quem queria seu bem e quem queria seu bem disponível sempre que conveniente. E é doloroso descobrir que algumas pessoas que você achava que te amavam só amavam sua utilidade. Que algumas amizades eram só transações disfarçadas. Que alguns relacionamentos eram só você sendo conveniente disfarçado de amor. Mas também é libertador. Porque agora você sabe quem fica quando você para de ser perfeito. Quem continua te procurando quando você não está mais sempre disponível. Quem te respeita quando você se respeita. E essas pessoas valem a pena. Essas pessoas não precisam que você se diminua para elas brilharem. Essas pessoas não precisam que você seja útil para te acharem valioso. Essas pessoas te amam pelo que você é, não pelo que você faz. Você fala menos agora. Não porque você não tem o que dizer, porque você aprendeu que nem tudo precisa ser dito. Nem toda provocação precisa de resposta. Nem todo mal-entendido precisa ser esclarecido na hora.
Nem toda tensão precisa ser resolvida por você. Você carrega uma calma nova. Não é a calma de quem desistiu, é a calma de quem escolheu suas batalhas. É a calma de quem entendeu que reagir a tudo é não reagir a nada de verdade. É a calma de quem percebeu que silêncio também é resposta. Manipulação é percepção repetida. E a percepção que você está repetindo agora é: eu não preciso me explicar para quem não quer entender. As pessoas percebem. Elas sentem que algo mudou, mas não sabem o que. Você não parece bravo, não parece distante, não parece rude. Você só parece presente. Como se finalmente tivesse chegado em você mesmo. Como se não estivesse mais se esforçando para ser aceito. Como se tivesse feito as pazes com quem você realmente é. E isso incomoda quem estava acostumado com a versão antiga. A versão que se explicava demais. A versão que pedia desculpa por existir. A versão que carregava culpa que não era sua. Agora, quando alguém tenta jogar culpa em você, você deixa a culpa no chão e continua andando. Quando alguém tenta te fazer responsável pelos sentimentos deles, você gentilmente devolve a responsabilidade. Quando alguém espera que você adivinhe o que eles querem, você pergunta diretamente ou deixa eles falarem. Você para de assumir, para de interpretar, para de carregar. E isso libera uma energia que você nem sabia que tinha. Energia que você gastava tentando ler pensamentos. Energia que você gastava se preocupando com o que os outros estavam pensando de você. Energia que você gastava tentando controlar reações que você não pode controlar. Agora, essa energia volta para você, para seus sonhos, para seus planos, para sua vida, para coisas que realmente importam. E você percebe que sempre foi assim, que sempre teve essa força, que sempre teve essa clareza. Você só estava gastando tudo isso tentando ser quem você não era, tentando agradar quem não tinha como agradar, tentando controlar o que não tinha como controlar. Agora, essa energia volta para você, para seus sonhos, para seus planos, para sua vida, para coisas que realmente importam. E você percebe que sempre foi assim, que sempre teve essa força, que sempre teve essa clareza. Você só estava gastando tudo isso tentando ser quem você não era, tentando agradar quem não tinha como agradar, tentando controlar o que não tinha como controlar. Agora você sabe que a única pessoa que você precisa convencer de que você é suficiente é você mesmo. E você está convencido, não por arrogância, por evidência, por todos os dias que você escolheu ser verdadeiro mesmo quando era mais difícil, por todas as vezes que você escolheu você mesmo, mesmo quando os outros não entenderam, por toda vez que você decidiu que sua paz valia mais que a aprovação dos outros. Você volta para o mesmo lugar, mesmas pessoas, mesmos problemas, mesmas dinâmicas. Só que você não está mais interpretando o mesmo papel. Você entra na reunião onde antes ficava em silêncio concordando com tudo. Agora você fala quando tem algo a acrescentar e fica em silêncio quando não tem, sem culpa, sem pressão para preencher o vazio. Você encontra aquele amigo que sempre transforma tudo em drama. Antes você tentava resolver, acalmar, consertar. Agora você ouve, oferece um abraço se fizer sentido, e quando percebe que é só vício de reclamação, você muda de assunto ou se despede, sem carregar o problema para casa. Você recebe aquela mensagem que antes te fazia correr para responder. Agora você lê quando tem tempo, responde quando tem energia, e não responde quando não quer. Sem explicação, sem justificativa, sem culpa. Manipulação é percepção repetida, e você não vai mais repetir a percepção de que você precisa estar sempre disponível para ser amado. As pessoas reagem de formas diferentes. Algumas ficam desconfiadas, como se você estivesse escondendo alguma coisa. Você não está, você só parou de se esconder de si mesmo. Algumas ficam irritadas, como se você tivesse quebrado um acordo que você nunca assinou. Você quebrou mesmo. O acordo silencioso de que você seria sempre conveniente. Algumas ficam curiosas, perguntam o que mudou. Você sorri e não explica, porque não é sobre elas, é sobre você. E algumas respiram aliviadas, como se você tivesse dado permissão para elas também pararem de fingir,
como se você tivesse mostrado que é possível ser real e ainda assim ser amado, como se você tivesse provado que autenticidade não é egoísmo. Essas pessoas se aproximam de um jeito novo. Elas trazem conversas mais profundas. Elas dividem vulnerabilidades reais. Elas param de testar seus limites, porque veem que você tem limites. E você percebe que sempre quis esse tipo de conexão. Sempre quis ser conhecido de verdade. Sempre quis poder ser imperfeito e ainda assim ser aceito. Você só não sabia que precisava parar de ser perfeito primeiro, que precisava mostrar suas arestas para descobrir quem gosta de você inteiro, que precisava decepcionar algumas pessoas para encontrar as pessoas certas. O cenário é o mesmo, mas você não é o mesmo ator representando o mesmo papel. Você é finalmente, completamente, sem edição. E isso faz toda a diferença. Não só para você, para todo mundo que estava esperando encontrar uma pessoa de verdade e que finalmente encontrou. Você chegou até aqui. Isso significa que alguma coisa dentro de você reconheceu cada palavra que foi dita. Significa que você não estava procurando entretenimento. Você estava procurando a sua própria voz. E ela esteve aqui o tempo todo, embaixo de todas as camadas de como eu deveria ser. Embaixo de todos os sims que você disse querendo dizer não. Embaixo de toda a culpa que você carregou que não era sua. Embaixo de todo o medo de decepcionar pessoas que talvez nem se importassem tanto assim. Manipulação é percepção repetida. E a partir de hoje, você vai repetir percepções novas sobre você mesmo. Você vai repetir que tem o direito de ocupar espaço, que tem o direito de ter necessidades, que tem o direito de priorizar seu bem-estar, que tem o direito de dizer não sem dar explicações de 2 páginas, que tem o direito de ser imperfeito e ainda assim ser amado. Vai repetir até essas percepções virarem verdade na sua cabeça, até elas virarem automáticas, até você não precisar mais se lembrar de se respeitar, porque você simplesmente vai se respeitar. Você vai sair daqui e o mundo vai continuar tentando te convencer de que você precisa ser útil para ser valioso. Vai continuar tentando te convencer de que colocar limites é egoísmo. Vai continuar tentando te convencer de que você deve sua felicidade para os outros. Mas agora você sabe que isso é mentira. Você sabe que pode ajudar porque quer, não porque tem medo. Você sabe que pode amar sem se perder. Você sabe que pode cuidar dos outros sem se abandonar. E você sabe que ninguém que realmente te ama vai querer que você se diminua. O que você ouviu aqui não era só um vídeo. Era a sua própria voz, voltando do exílio. Era você lembrando de quem você era antes de aprender que precisava ser outra pessoa. Era você descobrindo que sempre foi suficiente, que sempre teve valor, que sempre mereceu amor, não pelo que faz, pelo que é. E agora você vai viver como quem sabe disso. Vai tomar decisões como quem se respeita. Vai se relacionar como quem se ama. Vai existir como quem tem o direito de existir, sem pedir permissão, sem dar explicações, sem carregar culpa. Só sendo. Finalmente sendo. Se esse vídeo falou com você como ninguém tinha falado antes, deixa um like e compartilha. Tem mais gente precisando ouvir a própria voz. Tem mais gente precisando lembrar que é suficiente. Tem mais gente precisando voltar para casa, dentro de si mesma. Quem você seria se não tivesse aprendido a se esconder?